Vamos falar então do empreendedorismo feminino. Em 2024, a participação de mulheres entre empreendedores iniciais com até 35 anos ou 3 anos e meio de atividade aumentou 46%, sendo que o destaque foram mulheres entre 45 e 54 anos de idade. O dado é da pesquisa Monitor Global do Empreendedorismo, realizada pelo Sebrae, em parceria com a Associação Nacional de Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo. Em Joinville o cenário não é diferente, não é? Para falar desse assunto, convidamos a presidente da AJORPEM, Carolina Lott-Kratzer. Carolina é a 8ª mulher a comandar a Associação de Joinville e região da pequena, micro e média empresa, a nossa AJORPEM, sendo a 3ª seguida nos últimos anos. O presidente é capacitador e consultor empresarial, formado em bacharel em ciências contábeis, pós-graduado em direito processual e trabalhista e em auditoria, controladoria e também compliance. Bom dia, presidente, obrigado pela presença aqui no nosso Jornal da Manhã. Bom dia, obrigada pelo convite. É um tema muito importante para nós, em especial eu este ano como presidente na AJORPEM, é uma honra falar sobre esse tema, empreendedorismo feminino. Falando um pouco da AJORPEM, essa associação importantíssima que é destaque não só no Brasil, mas fora do Brasil também, não é só pela quantidade, mas pela qualidade de atendimento ao empreendedorismo. Como está o número de associados e qual atividade realmente tem sido, nesse momento, mais praticada na associação? Esse ano, nas nossas pesquisas, até em função aqui do tema, 40% dos nossos associados são mulheres e nós buscamos sempre capacitação para que as pessoas possam fazer a gestão dos seus negócios, levar o resultado. Afinal de contas, quando uma pessoa constitui um negócio, ela tem um sonho. E o nosso objetivo é que ela realize esse sonho, que ela tenha resultado, que ela consiga sustentar a sua família, gerar renda. Porque quando você começa um negócio, muitas vezes, em especial um micro, pequeno e médio negócio, ele começa para sustentar a própria família. E depois ele vai crescendo e acaba sendo sustento de diversas famílias. E os empresários e empresárias se preocupam com todas essas famílias que ali trabalham com eles, que realizam esse sonho. Essa sequência de mulheres na presidência da AJORPEM não é que os homens não estejam por lá, não é? Não. É uma sequência de lideranças e de oportunidades. Exato. E 33% das lideranças dentro da AJORPEM são femininas. Isso coincide com o número de mulheres empreendedoras no Brasil. No Brasil são 52 milhões são 30 milhões de empresas e desses 30 milhões de empresas, de negócios, de donos de negócios, 10 milhões são de mulheres, 30% também. E na AJORPEM é da mesma forma, as lideranças femininas representam 33%. Presidente, é bom falar das coisas boas, atividades que facilitam o dia a dia da mulher empreendedora, mas a gente tem que citar também a dor dessas mulheres empreendedoras. Quais são as principais demandas hoje? Hoje as mulheres, elas trabalham muito mais porque elas têm quando elas são empreendedoras, elas têm uma dupla, às vezes tripla jornada, e aí a gente percebe que as mulheres, 11% das mulheres empreendedoras trabalham mais de 45 horas nos seus negócios, e elas buscam o reconhecimento e a colocação nos seus mercados, porque a mulher, ela precisa empreender, cuidar do seu negócio, gerar a renda e ainda assim cuidar das tarefas de casa, quando tem filho, dos seus filhos, e buscar esse reconhecimento mesmo. Nós percebemos na diferença de remuneração. Ainda existe uma diferença de remuneração entre homens e mulheres de 24%, isso falando em empreendedorismo. Mulheres e homens que realizam o mesmo trabalho, vendem o mesmo produto, quando são empreendedores, a renda feminina é 24% menor do que a masculina. Qual é o trabalho que tem que ser feito, qual é o trajeto para equiparar esses valores? Nós precisamos trabalhar na autoconfiança da mulher, para que ela consiga se colocar perante o mercado, e trabalhar também na nossa cultura, que muitas vezes as mulheres, elas vão para o mercado para serem empreendedoras porque elas tiveram dificuldade de recolocação no mercado de trabalho, enfrentaram ali algum preconceito em relação à sua idade para se recolocar, após a maternidade
para poder ficar um pouco mais com o filho, ou então volta ao trabalho e aí porque precisa sair de vez em quando para levar o filho ao médico, ou quando fica doente, que geralmente essa é a função da mulher, né, e não do homem. Então ela acaba perdendo o seu trabalho, ela vai para o empreendedorismo. E isso acaba fazendo com que o mercado também não tenha tanta confiança na mulher. Embora nós falamos que não é assim, mas aqui em Santa Catarina é um pouco melhor mesmo, mas no Brasil esse é o maior motivo de as mulheres saírem do seu trabalho e irem para o empreendedorismo, porque elas perdem a sua posição no mercado em função de maternidade, mudança de cidade, porque acompanha o seu esposo em função de uma promoção que o esposo teve, dificuldade em função da idade para recolocação no mercado. E aí quando ela vai para o empreendedorismo, é a autoconfiança. Querendo ou não, a nossa cultura faz com que nós valorizamos ainda mais o homem. Embora a mulher tenha uma capacitação maior em 29% em relação aos homens. 29% das mulheres empreendedoras têm uma escolaridade superior ao dos homens empreendedores. Eu até conheço um caso de que uma empresária foi se apresentar, né, com o seu trabalho para uma empresa e o setor de RH ficou surpreso com a qualificação dela, não é? Então, eu gostaria que a presidente comentasse sobre a importância dessa qualificação, mesmo que empreendedora, tem também os caminhos para incentivar e para aumentar ainda mais o seu negócio. Isso. As mulheres, elas precisam se capacitar, todos os empreendedores, né? Mas as mulheres, elas se capacitam nas suas áreas. Eu faço treinamentos financeiros e é surpreendente que muitas turmas têm só mulheres, não tem homens. Então isso comprova aí que elas buscam mais capacitação. Mas elas precisam buscar mais treinamento em vendas, como se colocar perante uma venda, como se colocar perante o mercado de empreendedorismo mesmo, de como vender o seu produto, porque muitas vezes nós, e aí eu me coloco na mesma situação, nós sabemos realizar a nossa atividade, mas realmente falta uma segurança, uma autoconfiança para poder ir lá e vender, apresentar o nosso produto da mesma forma que um homem apresenta o seu produto. E também o mercado nos receber da mesma forma. Aí eu vou até te contar um exemplo meu, que quando eu comecei no empreendedorismo foi realmente porque o meu esposo, ele mudou de cidade, eu acompanhei ele e eu não consegui uma recolocação no mercado, eu acabei indo para o empreendedorismo. Foi uma necessidade real. E de algumas vezes eu ouvi que eu seria contratada se eu fosse casada. Se eu não fosse casada, eu não seria contratada por ser consultora financeira, empresarial. Então, a gente percebe que no mercado ainda existem algumas barreiras para a contratação da mulher. E para vencer essas barreiras, presidente, qual é o caminho daqui para frente? Porque esse é uma viagem só de ida, né? Não volta mais, né? O que estava para trás aí, as dificuldades, enfim, essas barreiras que foram enfrentadas agora, é só evolução. Realmente, o que nós precisamos fazer é buscar grupos de apoio, buscar capacitação. As mulheres, elas têm muitos grupos, nós temos muitos grupos, inclusive na Jorpem, foi onde eu busquei essa ajuda para o fortalecimento, para entender que nós podemos trabalhar da mesma forma, nós entregamos igual aos outros, aos nossos concorrentes, independente de ser homem, de ser mulher, e nós termos essa autoconfiança sobre o que nós realizamos. Então, para continuação, é buscar capacitação, melhorar sempre os nossos negócios, fazer uma gestão correta, ter o nosso controle financeiro, saber como apresentar, como vender o nosso negócio, fazer uma entrega com qualidade e confiar no nosso produto. Eu percebi no seu discurso de posse da Jorpem, até um alívio assim por estar, né, como presidente agora da Jorpem e poder colocar em prática junto com os núcleos da associação tudo que a mulher empreendedora de Joinville e da região já conhece e que pode passar à frente esse conhecimento. Isso, exato. Foi nos núcleos que eu busquei essa confiança e nós temos ali na Jorpem, nós temos 15 núcleos. São 11 núcleos aqui em Joinville, 3 núcleos em Balneário Barra do Sul e um núcleo em Araquari.
E esses núcleos sempre fortalecem os empreendedores, fortalecem o seu conhecimento e um auxilia o outro a superar o desafio, porque um já passou por um desafio, ajuda o outro para que ele não tenha a mesma dificuldade, ou então um apoio mesmo. A vida empreendedora, ela é um pouco solitária, e quando é um empreendedorismo feminino, às vezes ele é mais solitário ainda, porque dependendo do motivo pelo qual a mulher foi para o empreendedorismo, se ela teve um filho pequeno, muitas vezes ela não consegue sair tanto de casa, mas se ela conseguir participar das reuniões do núcleo, pelo menos a cada 15 dias, 1h30 ali, ela vai ter esse fortalecimento, ela vai conseguir entender como ela pode melhorar, ela vai ter ajuda, indicação, capacitação. Facilita muito a vida da mulher empreendedora e de todos os empresários. E aí a maioria desse conhecimento com acesso gratuito, né? Sim, a participação dos núcleos, para participar dos núcleos a pessoa precisa ser associada, e aí existem algumas modalidades de associação dentro da JORPEME, e cada núcleo tem a sua forma de administração e de organização. Então ela precisa conhecer o núcleo para entender como isso funciona, mas ela pode participar de até 2 reuniões dos núcleos para entender em qual núcleo ela melhor se enquadra. E ela pode participar de vários, não precisa ser de apenas um. Nós temos núcleos multissetoriais, que é o núcleo empreendedor e o núcleo de gestão e pessoas, e temos núcleos setoriais, onde ela vai realmente ter uma capacitação, ela vai conseguir entender quais são os desafios da área dela. A JORPEME é um orgulho não só para Joinville, para Santa Catarina e para o Brasil, e a gente sempre, eu aprendi isso lá no começo da JORPEME, né? O que existe é o empreendedor, o empresário, empresária, empreendedora. Não existe o microempreendedor nem a microempresária. O empresário e a empresária são importantes para desenvolver todo esse trabalho, e todos têm a sua função no crescimento da sua comunidade, da sua cidade. Presidente Carolina, muito obrigado pela presença aqui. Desejamos sucesso sempre para a JORPEME e seus associados. Quantos associados temos hoje na JORPEME? Obrigada, nós estamos em 2.500 associados, 2.500 aproximadamente. associados, é a maior do Brasil, né? Mas já somos uma comunidade aí que impactou mais de 3.800 empresas. Então, as pessoas que participam ativamente dos eventos de negócios, de network, já somam mais de 3.800 pessoas. Tá bom. Obrigado e ótima semana. Obrigada, uma ótima semana.